Olá, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Então, a nossa aula de hoje, para dar início, a gente vai começar com a nossa oração, tá certo? Como a gente sempre fez, tá bom? Então, vamos acompanhar todos, de mãos postas, vamos lá. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia, pela minha família, pela minha professora, pelos meus coleguinhas, pelos meus pais e por tudo que tem nos concedido. Abençoai o nosso dia e dai-nos uma boa aula. Amém. Agora vamos cantar uma musiquinha que vocês já conhecem, tá certo? Então, essa musiquinha, como não vai dar para chamar o nome de todo mundo, aqui vai cantar só com o nome da turminha do quarto ano, tá certo? Quarto ano, que bom que você veio, foi o Senhor que te chamou e você aceitou, mas que bom, mas que bom, mas que bom, 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 mas que bom, mas que bom, mas que bom, bom, bom. Te ama Silene, que bom que você veio, foi o Senhor que te chamou e você aceitou, mas que bom, mas que bom, mas que bom, 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 mas que bom, mas que bom, mas que bom, bom, bom. Então, pessoal, que bom que vocês estão aí para assistir a nossa aula, tá certo? Agora vamos dar início às nossas atividades. Olá, turminha, tudo bom com vocês? Olha aqui a Marcelina aqui mais uma vez, tá bom? E hoje nós vamos fazer a correção de geografia da página 289. Aqui está falando sobre os gráficos na interpretação do desperdício de alimentos. Hoje em dia vem crescendo o desperdício de alimento em vários sentidos. Aqui vem um mapa mostrando onde ocorre mais esse tipo de desperdício. O verde é na hora da produção da colheita, né? Quando está colhendo o produto na natureza. Então, há um desperdício de 28%. O lilazinho, ele diz que é no processamento, ou seja, na parte da indústria. 6% de desperdício. No amarelo, 21%, ele diz no manejo e no estoque, ou seja, na hora de armazenar esse tipo de alimento, há uma perda de 21%. De vermelho tem a distribuição, ou seja, quando eles vão para os transportes para chegar no seu destino, há um desperdício de 17%. E o de azul, 28%, que é com o consumo, ou seja, quando nós adquirimos esses produtos, isso quer dizer que nós também costumamos desperdiçar muitos alimentos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque alimento não pode ser desperdiçado. Aqui tem uma perguntinha. Qual etapa tem o menor percentual de desperdício de alimentos na América Latina? A etapa é a do processamento. É a menor parte que há um desperdício, que é de apenas 6%. Número 2. Qual é o percentual do desperdício de alimento durante a produção, ou seja, durante a colheita e o processo de industrialização? Durante a colheita, há um percentual de 28%, certo? E no processamento, há um percentual de 6%. Está aqui. Coloca o valor dos dois, tá bom? O processamento e o da colheita. 3. Qual o valor em porcentagem corresponde ao manejo e estoque do armazenamento? Então, vamos lá. Manejo e estoque é o amarelo. Então, é um percentual de 21%. 4. Qual é a sua conclusão em relação ao desperdício de alimentos na América Latina? Ou seja, a gente olhando sobre esse gráfico, o que conclusão a gente chega? A gente chega à conclusão de que o maior desperdício está durante a produção e o consumo de alimentos, né? E que isso deve ser o quê? Modificado. Deve ser feito algo para que esse desperdício diminua, tá certo? Vamos agora para a página 290 e 291. Na página 290 e 291, está mostrando alguns alimentos que acabam sendo desperdiçados. Muita gente desperdiça alimento pela aparência, porque acha que a cor não está bonita ou que a cor é feia, né? Outros, porque não olham a validade desses produtos, né? Acaba chegando em casa e já não está mais no tempo de validade.
Os legumes e as verduras, eles devem ser consumidos por inteiro. Tem alguns que trazem alguns talos, sementes e folhas, né? Que a gente costuma descartar e que são consumidos. Descartar apenas o que não seja consumido, tá bom? A comida, nunca colocar em excesso, para que não vá para o lixo. Colocar apenas o que você vai conseguir comer, tá bom? E toda vez que você puder e que não esteja lhe fazendo falta, que possa se doar alimentos que não servem mais para a gente. Ou seja, se você achar que aquele alimento você não irá consumir, do que desperdiçá-lo, é bom que você doe esse tipo de alimento. Então, aqui na letra A, ele pergunta quais dessas dicas da página 290 e 291 você costuma fazer para evitar esse tipo de desperdício de alimentos, tá certo? Já na letra B, de que outras maneiras você tem contribuído para evitar esse tipo de desperdícios de alimentos? Algumas dicas vocês podem colocar aqui na página da atividade que vocês fizeram em casa, tá bom? Ao invés de copiar as dicas lá, vocês podem copiar aqui, dica 1, dica 2 e dica 3 de como a mamãe em casa faz para desperdiçar esse tipo de alimento. Esse aqui não tem como a gente corrigir porque é resposta pessoal, né? A tia vai, quando retornar, a tia vai olhar individual as respostas de cada um, tá certo? Agora vamos, como nós tivemos na próxima aula, na aula passada, a explicação sobre atividades do espaço rural, que foi indústria, comércio e prestação de serviço. Agora nós vamos responder as atividades, corrigir as atividades referentes a esse tipo de serviço, tá bom? E a atividade ficou a seguinte: com a ajuda de um adulto que mora com você, pesquise e escreva nos espaços a seguir o nome de alguns estabelecimentos que existem na área urbana do município onde você vive. Ou seja, nosso município é o município de São Cristóvão, né? Então, vamos ver esses prestadores de serviços que nós temos. Por exemplo, na indústria. Na indústria, nós temos algumas aqui. Alguns de vocês podem não conhecer, mas os pais de vocês podem conhecer. A tia anotou aqui alguns, olha. A Intergrife, que é uma indústria de tecido, uma fábrica de tecido que fica lá na sede, em São Cristóvão. Nós temos a usina de asfalto, que fica aqui próximo do povoado Cabrita. Nós também temos a 3D Metalúrgica, que fica aqui próximo ao Luiz Alves, que é considerado uma pequena indústria. E nós temos também a Sigma, que é uma fábrica de postes, que tem aqui no Rosa Maria, que já tem muito tempo que essa fábrica existe aqui, tá certo? Então, esses exemplos são de indústrias. Vou repetir. A Intergrife, a usina de asfalto, a 3D Metalúrgica e a Sigma, tá certo? Como comércio, nós temos vários, gente. Nós temos pizzarias, lanchonetes, nós temos as feiras livres, nós temos os supermercados. Esses são alguns exemplos de comércio, né, de atividades comerciais. E nas atividades de prestação de serviço, nós também temos vários. Nós temos aqui dentistas, nós temos pintores, pedreiros, também temos os bancos que oferecem a prestação de serviço, né? Tem os bancários que trabalham nos bancos e também temos escolas, né? Que os professores também fazem prestação de serviços. Então, esses são alguns exemplos que vocês poderiam ter respondido nessa atividade, tá certo? Quem não conseguiu, é fácil, é só acessar novamente o site, abrir a plataforma no vídeo e acompanhar a sua correção. Quem não conseguiu responder, responde a sua atividade mesmo assim, tá certo? Na próxima atividade, vocês farão uma atividade na página 300 e 302, que está relacionada ao crescimento das cidades, né? E os seus problemas. Toda cidade em fase de crescimento ou em desenvolvimento, ela sempre traz alguns problemas. Esses problemas às vezes começam com o número de habitantes que é crescente. E aí começa a falta de saneamento, falta de água, de moradia, os lixos nas ruas. Tudo isso são alguns problemas que nós encontramos quando as cidades estão em desenvolvimento. E principalmente nas áreas urbanas, tá certo?
Aqui nós temos, olha, um congestionamento. Esse congestionamento se deu por quê? Pelo grande número de pessoas. Como se tem um grande número de pessoas, grande número de compra de automóveis e acaba se tornando grandes congestionamentos nas grandes cidades, tá certo? É outro problema, o fluxo não anda, né? O trânsito não anda, as pessoas se atrasam, né? E ficam as reclamações. Aqui nós também temos um hospital, né? Às vezes as pessoas reclamam muito da falta de médicos, o mau atendimento nas clínicas, né? E nos hospitais públicos, tá certo? Às vezes isso acontece pela grande demanda de pessoas que existe naquela área urbana, né? Um grande número de pessoas. Então, mais um contraste que fala sobre as áreas urbanas. Ou seja, quando as cidades estão em desenvolvimento, né, as construções antigas vão ficando e outras construções vão surgindo. Isso é o que causa o contraste na paisagem urbana. Se a cidade está em desenvolvimento, então logo aparecerão pontes, viadutos, prédios, né? E aquelas construções mais antigas vão ficando. Então, esse tipo de paisagem, quando tem construções antigas e construções mais recentes, acaba dando um contraste na paisagem das cidades, tá certo? Sobre esse contraste e sobre esses problemas urbanos, é que vocês vão responder a atividade da página 300, né? Tem duas questões, e da página 302, tá certo? Leiam com atenção, o assunto é muito pequeno, a tia já falou um pouquinho sobre os problemas urbanos e sobre esse contraste nas cidades, tá certo? Qualquer dúvida, não se preocupe, a gente volta com a correção, tiramos as dúvidas e vocês fazem as atividades direitinho, tá certo? No mais, fiquem com Deus, um abraço para todos vocês e até a próxima aula.